uma vez aqui no Sigma, no portal 7 Minutos, no Pod 7, livro aberto, eu tenho a honra de receber uma pessoa que muito cresceu aqui em Anápolis. Porque ele não é daqui, porém, aqui ele trabalha, aqui ele constrói, aqui ele tem demonstrado uma pessoa diferenciada. Estou falando do Sargento Pereira Júnior. Seja bem-vindo, Sargento. Ô Bento, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo papo aqui no programa Sigma, né, no portal 7 Minutos. É uma alegria imensa estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa história, do nosso conhecimento de vida. Muito obrigado. Quero falar para você aí que ainda não conhece o Sigma. Daqui a pouco eu vou te trazer um recado para você conhecer essa agência inovadora, essa agência que vem com um novo propósito para você. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Sigma. Mas agora o papo é com você. E você também que não deu um like aí, vai lá, né? Dá um joinha pra gente e participe conosco aqui dos 7 Minutos. Pereira, permita-me chamá-lo assim. Sim, à vontade. Pereira, você nasceu em que cidade? Eu sou natural de Porangatu, Goiás. Porangatu, Goiás. Ali você fez a sua primeira matrícula escolar, estudou na sua primeira escola. Lembra da sua primeira escola? Lembro demais. Escola Evangélica Presbiteriana. Ficava 2 quadras da minha casa. Meus irmãos estudavam na escola católica, né, escola paroquial de Porangatu, e eu estudei na escola Evangélica Presbiteriana, eu morava na rua 14 e a escola ficava na rua 16. Era muito bacana mesmo. 2 ruas da sua casa? 2 ruas da minha casa. E lá foi onde você teve o seu primeiro contato social, né? A escola é o primeiro grupo social em que a pessoa participa. Primeiro, a gente fala que a família, mas a família já é obrigatoriedade, já é de né? prática. E a escola, você então, quais as lembranças? Lembra da primeira professora? Gente, eu lembro tanta coisa da minha escola, viu? Era tão bacana. Era uma escola pequena, inclusive. Hoje, de vez em quando, hoje não tem essa escola mais, ela mudou do lado da igreja. Antigamente era tão grande, que a gente é criança, né? É tão grande. Tem uma pessoa que me marcou muito, foi minha diretora, Maria Lemos. Nossa, era um espetáculo. A gente tem até um grupo aqui da época da escola, na qual eu sinto muita satisfação. Tem as pessoas que marcaram o Arleu Trindade, né? O Rogério. Então, são pessoas que, da época da infância, assim, que marcaram bastante na época de colégio, do colégio. Né? Eu estudei lá até a 7ª série do ensino fundamental. E depois nós mudamos para Anápolis. Nós fizemos aqui o 8º, o 1º, 2º e 3º ano aqui em Anápolis. Maria Lemos é o nome da professora? Maria Lemos, nossa professora. Era baixinha, alta? Não, era estatura mediana, mas ela era muito bacana, porque ao mesmo tempo que ela era muito rígida, ela era muito carinhosa, né? Já viu falar aquele aperto com açúcar, né? Então ela era muito bacana. Professora Maria Lemos, nossa diretora. E quais as lembranças que você tem das brincadeiras? Quais foram as brincadeiras que vocês participavam que você gostaria de ver as crianças hoje fazendo? Nós, como se diz, nós na época de infância, né? Nós morávamos na rua 14 ali, nós brincávamos muito de garrafão, de mamãezinha da rua. O que é a brincadeira de garrafão? Garrafão, você fazia o círculo lá e quem saía do garrafão, a porrada comia, né? Porrada é pancada, né? Pancada mesmo. Então, era uma brincadeira bacana. Tinha bandeirinha, né? Você separava 2 times e o objetivo era pegar a bandeira do outro time. Mas se triscasse a pessoa tinha que ficar parada. Aí tinha que vir alguém do time para triscar, a pessoa sair correndo. Salvar a bandeirinha, aquela coisa. De bete, né? A gente brincava muito de bete. Outro dia nós explicamos aqui, o Rei Hamilton esteve aqui, nós falamos sobre o que é bete. Porque muitos jovens não sabem o que é o bete. Não sabem o que é o bete. Está aí no nosso canal, viu? Aí o Rei Hamilton explicando o que era a brincadeira de bete. Nós brincávamos também futebol, né? Futebol, eu lembro que a cabeça do dedo, quando estava sarando, voltava a machucar. Parece que era até uma sina. Quando estava começando a ficar bacana, você machucava. Era peladinha de rua? Peladinha de rua. Golzinho. Brincava também de ping-pong, né? Batia a bola, aquela coisa toda. Então, nós tivemos uma infância muito, mas muito rica, né? Brincávamos demais. Uma coisa que lá em Porangatu a gente não brincou assim, que aqui em Anápolis é muito cultural, é soltar pipa. Eu não aprendi a soltar pipa.
Talvez É? que o calor lá ia derreter a Não, pipa lá em eu, cima. eu entendi por quê. Brincadeira, Eu entendi por quê, Pedro. causa dos Depois de muito faltava tempo. vento. Não tinha vento. Ah, Planalto, tranquilo. Planalto, mas não tinha- tranquilo, no calor, não venta nada. E depois eu falei, gente, mas por que Por que não tinha, né? Porque a gente brincava de finca, Finca. bolinha de gude, Nós explicamos sobre dinheirinho. finca também, tá né? no nosso canal aí. Depois o pessoal quiser ver, Dinheirinho, brincadeira de finca. né? Dinheirinho, né? Dinheirinho. Tampinha. Então, quer dizer, nós tivemos uma infância muito rica em várias brincadeiras, era muito intenso, né? Então, vivei muito bem em Porongatu, vendi picolé em Porongatu, engraxei sapato, vendia Olha, geladinho. bacana. Então, eu sempre fui muito trabalhador, nunca dependi muito do meu pai, apesar que meu pai tinha uma pequena propriedade rural lá em Porongatu, o pessoal via meu pai como um fazendeiro, né? Como uma pessoa rica, mas meu pai sempre nos ensinou a trabalhar desde criança. Então, isso Seu aí pai é um legado. comerciante ainda? Meu pai é pecuarista, né? Pecuarista. Pecuarista em Porongatu. Então o pessoal viu meu pai como, né, aquelas pessoas mais simples, viu meu pai como uma pessoa com uma situação financeira diferente, né? Mas meu pai sempre nos ensinou a trabalhar desde novo. Então, agradeço muito meu pai naquele primeiro momento, quando a gente vendia picolé, o pessoal fala assim, poxa, você é filho de João Salgado, seu pai tem fazenda, tem propriedade, e você vendendo picolé. Naquele momento, vou confessar com você, a gente sentia aquela do, pô, mas meu pai, por que meu pai põe para trabalhar, né? E hoje eu sou muito grato ao meu pai por ter nos ensinado desde criança trabalhar, batalhar, correr. Então, eu sou muito grato meu pai ter nos ensinado esse legado, né? Deixado esse legado para nós. Você traz o Pereira, que é um sobrenome, mas qual é o seu primeiro nome? Qual é o seu nome completo? Meu nome completo é João Pereira de Souza. João Pereira de Souza. Como surgiu, então, Pereira Júnior, que a gente conheceu? Sim. Por meu pai chamar João, como chama dois João numa casa só? Aí, então, lá em casa, todo mundo, toda a minha família me chama de Júnior. Por isso que surgiu o Júnior. E o Pereira? Então, eu brinco para as pessoas, nós temos 3 identidades. O Júnior, de quem me conhece, posto da minha casa, todos os meus familiares me chamam de Júnior. Nem sabe que eu chamo João, tem uns que nem sabe que eu me chamo João. Então, tem esse Júnior por causa do meu pai, né? Também chama João. E na escola colegial, por exemplo, Colégio Estadual José do Victor Almeida, todo mundo me chama de João. Meu apelido era João Porongatu. Os Poronga, né? Nós somos 3 irmãos. Os Poronga jogava voleibol, jogava futebol. Então muita gente me chamava de Porongatu na época. E Pereira surgiu quando eu entrei na Força Aérea, em 96. Entrei como soldado na Força Aérea, guerra, né? fui cabo e me tornei sargento. Então sempre foi Pereira. Então o pessoal me chama também de Pereira. Então, como eu fui candidato, né? Aí, na época eu era sargento, eu coloquei Sargento Pereira Júnior, né? Para vincular as identidades mais recentes. Isso. Quando você, então, estava ali com os seus 13, 14 anos, qual era o seu sonho? O seu sonho de jovem? Todo jovem na cidade sonha ser jogador de futebol, cantor, ator, né, artista, outros sonham em ser policiais. Você tinha sonho de ser policial? Bento, vou ser bem sincero, esse dia eu estava analisando. Eu sempre sonhei em ser feliz. 2 coisas que eu sempre sonhei, ser feliz e ajudar as pessoas, Bento. Esses dias eu estava, em 2008, eu estava pensando, mas o meu sonho, eu sempre vivi o meu propósito. Se você olhar lá em Porongatu, todo mundo que me conheceu, eu sempre fui uma pessoa que gostava de servir. Eu sempre fui um servente, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de ajudar. Todo lugar que eu cheguei, eu tentei fazer o máximo pelo próximo. E eu sempre quis, assim, simplesmente ser feliz e poder contribuir. Eu nunca tive sonho assim, porque eu não sei se é porque a minha vida foi tão rápida, eu tive que amadurecer muito rápido, que eu fiquei grávido com 18 anos, então quer dizer, eu tive que pegar uma responsabilidade muito nova. Então, como se diz, eu sempre quis ser feliz, a realidade é essa, eu sempre quis ser feliz e contribuir, servir, isso. Vamos falar em servir, vamos voltar lá em Porongatu, vamos voltar mais lá em Porongatu. Na sua época tinha lá até hoje tem, né? Uma represa enorme na cidade. Ali era o point, né, de vocês? Curtirem ali? Curtiam muito aquele lugar? Não muito, porque minha mãe sempre foi avessa à água, entendeu? Então, o pessoal, às vezes,
é uma lagoa que é muito pouco usada para banho, né? Porque às vezes alguém morreu, aquela coisa toda. E ela não, e infelizmente, desde aquela época tinha uma certa contaminação. Então, era um local que a gente só passava, mas não tinha aquela ambiência do local. Muito bonito lá, né? Muito bonito mesmo. Lembra das festas lá de Porongatu, quando você ia naquelas festinhas? Lembro demais. Dançava também aquela? Dançava. Nós éramos os penetras. Já ouviu falar dos penetras? Ah, sim. Penetra, É? chegava dia de sábado, vestia aquela roupa e ia para a igreja, para o casamento. Chegava lá, participava do casamento. Depois do casamento tem o quê, Bento? Festa. Já estava dentro? Já estava dentro. A festa vai ser em tal lugar. Nem conhecia a noiva, nem conhecia o nada. Era o famoso penetra. E nós íamos lá, penetrava, bebia, comia, dançava. E assim ia. Depois voltava para casa. Então, não existia ninguém na portaria que falasse que não, não existia não. Tava no casamento, é conhecido da noiva, né? Do noivo. Então o negócio era ir para a igreja na hora certa. Ir para a igreja, ir na hora certa e pegar carona. Muito bom isso, muito rapaz. Bom, muito bacana. Alguma saudade da sua infância que te marcou? Algo que te marcou muito? Pode ser uma queda, pode ser o primeiro tombo de bicicleta. Ah, Bento, eu tenho... a gente não esquece das primeiras pedaladas, né? Olha só, isso aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui, antigamente, a televisão, isso aqui marcou bastante. A televisão, antigamente, para ficar colorida, tinha aquelas telas. E nós tínhamos... lá era sala de televisão, né? Não tinha sofá. Colocava o tapete lá e eu tinha o costume de levantar subindo, pegando na barra da mesa. Minha mãe falou, meu filho, não faz isso não, que a hora vai cair. Aí o que aconteceu? A televisão caiu na sua Caiu e a tela veio e entrou na minha cabeça. Cortou aqui, tanto que eu tenho essa cicatriz aqui, e no braço. Então, é uma coisa aqui que me marcou bastante. Você queria entrar na cena de penetra, não? Tava passando a novela naquela época, você falou, vou entrar na cena de penetra. Não foi não. Foi não? Veio ela caiu e cortou. E eu tenho até essa cicatriz até hoje, aqui no braço. Então, uma cena assim que me marcou muito, né? Quando alguém pergunta sobre essa cicatriz, você pode até falar, porque eu queria entrar na televisão. Eu queria penetrar na cena de televisão. O pessoal não sabe que você falou a tela colorida, porque as TV não eram coloridas, aí compravam uma tela, a gente comprava uma tela colorida. Ficava riscando. Né? Só tinha as cores ali, era muito bacana. Verdade. E a televisão lá também precisava colocar bombril na antena? Ah, certeza, né? O cara que não colocou bombril não tem história, né? Não tem história. Muito bacana. Né? As suas primeiras pedaladas, lembra das primeiras bikes? Lembro. Uma coisa também. Eu lembro até hoje. Eu tinha um primo meu, o nome dele é Rolinha. Bem conheci lá em Porongatu. E ele era bom para andar de uma roda na bicicleta. Aí eu lembro que eu peguei uma bicicleta emprestada, fui dar um giro, né? Fui empinar. Rapaz, bem do céu, quando eu virei essa bicicleta, ela caiu e eu caí de costa. Eu fiquei uns 10 minutos lá para levantar. Quando eu levantei, eu falei, nunca mais eu quero empinar uma bicicleta. Então, essa aí marcou bastante, que eu caí de costa, fiquei com a bunda dura uma Mas semana. O Rolinha não estava perto de você, não? Não lembro se você estava no dia, não. Só sei que eu não quis nem saber mais de empinar a bicicleta. Viu? Vai empinar a bicicleta do Rolinha, dá isso. Mas, ali em Porongatu, o que mais te marcou mesmo, assim? Você conheceu sua esposa lá, aqui? Não, eu conheci minha esposa aqui. Tive a oportunidade de conhecer minha esposa aqui em Anápolis. Eu vim de Porongatu para cá, eu tinha 14 anos. Uma coisa que me marcou é o seguinte. Meu pai sempre falava que nós iríamos morar em Anápolis, em Goiânia. E sempre falava e nunca surgia o resultado, sabe? Aí um certo dia, um pastor foi visitar lá em casa e falou que ia estar trabalhando na igreja presbiteriana quadrangular lá de Porongatu. E que ele morava em Anápolis. Olha só. Aí falou assim, vamos trocar de casa, você vem para minha casa e eu vou para sua casa. Como é que foi legal? Aí ele falou, então vamos então. Aí meu pai, nós vamos dar para o Anápolis. Eu pensei, essa conversa, né? Só sei que o certo dia chegou, o caminhão de mudança, desceu a mudança do pastor e subimos a nossa mudança. Nós vemos até de caminhão, de pau de arara. Pau de arara. E chegou aqui no Freustac, minha mãe só pediu uma coisa, eu gosto de morar próximo do centro. E quando nós chegamos, meu pai nem conhecia a casa que nós iríamos morar. Nem conhecia, nós nem sabíamos onde nós iríamos morar. Aquela casa que eles vieram morar era do pastor? Era do pastor. Entendi. E minha mãe não conhecia lá. A única coisa que ele queria é que fosse próximo do centro. E quando nós chegamos lá no Freustac, morava ali na rua 1 no Freustac, quem não conhece, do lado tem uma fazenda. Quando a gente chegou, falou assim, meu Deus, nós estamos morando no fim do mundo. Longe, o pastor nos enganou, né? E acabou que quando a gente foi ver, realmente, de fato, era próximo do centro, mas bem próximo. Bem próximo do centro, porém próximo da roça. Eu falei, cara, juntou a fome com a vontade de comer.
Ali tem aquela chácara do Henrique, a chácara do Robson. Sinoel, aquela chácara ali tudinho ali. Ali tem várias chácaras. E é bom que o clima é bom ali naquela região. É muito bacana. Perto do campo do Flamengo. Perto do campo do Flamengo, isso Jogou mesmo. bola lá no Flamengo? Joguei, claro. Joguei lá. Professor Aloysio Matos, você lembra dele? Demais, né? Nós meu professor estudamos lá. juntos. Aloysio Matos, meu professor. Está morando em Trindade, tem uma casa de tintas boa lá, empreendendo aí forte. Professor, ele é escritor também, trabalhou em emissora de rádio. Ele é diferenciado. É irmão do Antônio. Isso. Mas me diz uma coisa aqui. Sim. E conheceu sua esposa como? Como foi esse processo? Eu conheci minha esposa, foi muito maravilhosa. Eu vi aquela gatinha. Você também era lá, jovem? Jovem. Aí eu olhei aquela menina e falei assim, nossa, essa princesa aí vai ser minha. Aí começamos a namorar, foi um pouco difícil, aí namorando. Ela é da região lá? Morava ali em frente ao Colégio Jato Salomão, o nome dela chama Lívia. Perto da... Em frente ao Colégio Jato Salomão. Em Filha frente da Nalminda, É muito bacana aquele lugar, que já fica perto do feirão. Perto do feirão, perto da minha casa ali mesmo. Mas me diz uma coisa, quando que você ingressou na Força Aérea Brasileira? Eu ingressei na Força Aérea em 96. Eu me alistei em 96, aí minha filha nasceu em 95, então eu precisava do emprego, né? Do emprego, porque eu trabalhava com meu pai, no comércio que ele tinha lá na Rua 2. Aí eu falava, eu precisava do emprego. Aí tinha esse concurso da Força Aérea. E eu falei, esse aqui é o concurso que tinha, ganhava bem. Falei, então vai ser esse aqui. Aí eu fiz o concurso em 96, era para eu ser da primeira turma de 96, mas só porque eu iria servir em Brasília. Eu até falo, eu até aproveitar o oportunidade, até olhar para aquela câmera ali, tudo que acontecer na sua vida agradece, porque às vezes a gente não entende os desígnios do Senhor. Eu ia fazer a primeira prova em Brasília, no dia que eu fui fazer a prova em Brasília, eu cheguei atrasado, Bento. Naquele dia eu fiquei revoltado, porque o Senhor sabia que minha filha tinha nascido, eu precisava do emprego. E eu fiquei muito triste de não ter feito essa prova. Aí eu lembro até hoje, o Senhor falou comigo, não, faz para Anápolis. E você vê o que é o meu propósito de servir. Eu tinha várias especialidades, e enfermagem só tinha 2 vagas. Eu falei, eu escolhi enfermagem, não foi por ser militar, porque eu poderia servir as pessoas. Eu falei assim, se eu não gostar da minha profissão, pelo menos gostar de ajudar pessoas, eu gosto. Então, eu vou ser enfermeiro, e só tinha 2 vagas. E eu fiz a prova e passei para enfermagem. Então, e aqui em Anápolis. Então, o que Deus estava preparando para a gente? Como eu estava recém-casado, estava querendo casar, se Deus permitisse que eu passasse em Brasília, talvez eu não teria a família maravilhosa que eu tenho hoje. Verdade. Então, às vezes, no primeiro momento, você toma um choque. Poxa, Senhor, o Senhor sabia, mas Deus estava me preparando para que eu pudesse passar na base aérea de Anápolis. Então, tudo que acontecer na sua vida, você agradece a Deus, porque lá na frente você vai entender que é um quebra-cabeça, que tudo vai se encaixar. Eu sempre comento que quando a gente faz as coisas para o bem nos traz o retorno. Assim também é como as pessoas que fazem para o mal, né? É verdade. O mal retorna para a pessoa. Então, você fazendo bem sempre. Não tem. E você, na aeronáutica, você foi ser enfermeiro? Fui ser enfermeiro. Eu fui soldado, entrei lá em 96, trabalhei no laboratório por mais ou menos 5 anos. E lá tinha a prova de cabo. E era dentro das especialidades. E eu estava trabalhando em outros projetos aí fora. E eu fiquei sem estudar há 4 anos. Depois de 4 anos e meio surgiu uma vaga só para enfermagem. E eu estudei igual um louco. Os caras acharam que eu não passaria, porque tinha outras pessoas. Você fez o Florence Nightingale? Não, eu fiz internamente. Interno. Dentro da Força Aérea mesmo. Aí teve essa vaga de cabo, uma vaga só. E tinha outras pessoas, Bentinho, que tinha mais qualificação estudando para concurso. E eu, como se diz, o patinho feio, dediquei tanto que Deus me permitiu que eu passasse para cabo. Aí eu fui cabo em 2000. Aí tinha uma única vaga para sargento na Força Aérea no Brasil todo. Uma única vaga, a média era altíssima na minha especialidade. E eu estudei tanto, Deus é tão maravilhoso, que eu estudei tanto, não pela minha capacidade, mas pelo meu desempenho, pela minha energia, pelo meu foco. Deus permitiu que eu passasse de primeira no concurso com uma vaga só, nível Brasil. Olha que entendeu? Tanto que Deus é maravilhoso. Tanto que a prova foi difícil, Bento, que eu estava precisando para tirar uma média de 8 a 9 na prova. Aí a média foi tão difícil, a prova foi tão difícil que eu tirei 64. Eu pensei que eu não tinha passado. Tinha 150 vagas para cabo. A minha turma só teve 62 pessoas. Você viu tanto que a prova veio difícil. E Deus me permitiu que eu passasse e me honrou novamente. Então, eu sou um cara muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque Ele, de fato, como se diz, é o meu pilar. E tudo que eu faço com dedicação, amor, carinho, e Deus sempre tem me honrado. Isso é muito bom.
Vamos voltar mais um pouco na sua história, né? É importante. Aí vocês chegaram em Anápolis, aquele baque, uma cidade dessa, né? Vindo de Porongatu. Sim. Porongatu, para quem não sabe, é uma cidade no norte goiano, uma das melhores cidades que se tem no norte goiano. A última cidade, era quase direito ao quase Tocantinense. quase virou na divisa com Tocantins. Mas é um lugar maravilhoso, de pessoas boas. Muito Inclusive, é uma cidade de bons políticos. Sim. Nós temos aí grandes políticos que nasceram em Porangatu. Sim. Mas, quando você chegou, né, você, na linha da família, você está em que lugar hoje? Eu sou caçula, Caçula. né? Eu sou caçula de casa. Seu irmão mais velho é mais velho que você? É minha quantos irmã. anos? Minha irmã é a Rosilene, tem 5 anos mais velho do que eu. Tem o Rogério, que é 3. Então foi escadinha. Escadinha. Lá em casa, meu irmão tem diferença de 2 anos do outro. Aí tem o Rogério. O Renivaldo nasceu 1 ano depois que o Rogério. E eu nasci 1 ano antes do Renivaldo, que é meu irmão. Meu irmão faz dia 1º de junho, nasceu dia 1º de junho de 76. E eu nasci dia 27 de maio de 77. Olha só. Menos de um ano. Eu sou da mesma idade com ele por 4 anos. 4 dias, aliás. Me diz uma coisa. Sim. Nessa chegada de vocês aí, já chegou, já arrumou colégio, já Sim. foi resolver as coisas? Nós estamos no colégio estadual José Ludovico de Almeida. Gente, quando eu cheguei naquele colégio, eu fiquei impressionado com o tamanho da escola. Porque a minha escola era muito pequena, praticamente do tamanho. Muito pequena. E quando eu cheguei lá, de vez em quando eu passo lá, sai lágrimas. Aquele colégio me marcou, né? Professor Davi, Edevar. Tive bons professores lá, professor Sulaima, tive bons Cida. Não, foi muito bom. Quem era o diretor na época? Ainda era a dona Zezé, não? Ô, meu querido, a diretora lá, rapaz, é uma pessoa tão especial. Eu sempre falo com ela aqui no WhatsApp, mas eu esqueci o nome dela. Até me perdoa, pelo amor de Deus, eu me lembro. Depois eu sei que foi o professor Paulinho. A diretora mesmo eu vou ficar te devendo. Eu esqueci o seu Joãozinho trabalhava lá na portaria? Não. Ele tinha um molho de chave, sempre dava uma pancadinha com aquelas chaves. Não. Então ele já tinha aposentado. Já tinha aposentado. Né? Lá da Fabril. Aí você chegou, você tinha de 15 para 16 anos em Anápolis? De 15 para 16 anos. Aí eu fui fazer curso lá no Senai, professor Baltazar. Fiz eletricidade de autos, não sei nem trocar uma lâmpada mais de carro. Fiz eletricidade de autos. Aí eu fui para o colégio estadual, na época eu jogava futebol, joguei futebol no Galo. Na época do Danielzinho, do Prancha, do Benício, do Stefano, tinha um time bom pra caramba lá. Futebol. Você jogava em que posição? Jogava de zagueirão. Zagueiro? Se minha mãe entrasse no campo, eu batia nela lá também. Eu era triste, batia. Zagueirão, né? Zagueiro. Jogou amador algum time? Eu cheguei a jogar no Mago, joguei uma vez no Mago. Burro Preto, que era o treinador lá? Não, era o Djalma, professor Djalma. Djalma, o filho dele é Burro Preto. Lá da sauna, hidrossauna. Inclusive, ele foi meu professor também lá no Colégio Estadual José Ludovico de Almeida. Rapaz. Faleceu. Aí eu fui pro Senai, fiz curso no Senai. Aí eu comecei a jogar voleibol lá no Colégio Estadual. Gente, era muito bacana. Voleibol. Sua estatura, né? E nós tínhamos lá, lá naquela quadra coberta, no intervalo da aula, do recreio, né? Recreio. Nós colocávamos lá a travinha, mano do céu, mas parecia que era uma festa. Tinha até torcida lá. O couro comia lá na travinha, jogando travinha lá. Então foi muito bacana. Eu joguei no CRA também, campeonato goiano, com o meu amigo Isley, Flavinho. Eu era infanto e jogava no time adulto, né? Reserva no time adulto. Eu cheguei até treinar também na seleção goiana de voleibol. Foi muito bom a minha infância, foi muito bom. Fiz grandes amigos, joguei no Galo, joguei voleibol. Em termos de esporte, eu me destaquei mais no voleibol, dediquei mais no voleibol. Foi muito bacana. Disputei campeonato goiano, disputei vários campeonatos em Anápolis. Então foi muito, mas muito bacana mesmo. E nisso, você no Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, você prospectava para a sua vida o que naquela época? Ou era só o esporte que te motivava? Não, eu pensava em fazer uma faculdade, porque antigamente a gente não tinha muita ideia do empreendedorismo, fazer uma faculdade e ter uma vida tranquila, né? Como todo mundo almejava, né? Aí, nesse intervalo, eu fiquei grávida, né? Como eu te falei, e foquei no teu emprego. Aí eu fui para a Força Aérea e lá eu fiquei.
Mas eu sempre, além da Força Aérea, eu sempre empreendi, né? Eu nunca fiquei sempre na Força Aérea, sempre desenvolvi outros negócios. Sempre, depois, quando a gente descobre o nosso propósito, você entende, né? Que tudo que você faz, ele vai sempre estar alinhando com o propósito de servir. E eu sempre trabalhei com empresas de marketing multinível, né? Por quê? Porque eu entendi que era uma oportunidade que a gente tinha para ajudar outras pessoas, que é um modelo de negócio bacana, que pessoas com pouco dinheiro poderiam ascender, crescer, desenvolver. E eu sempre trabalhei na Força Aérea e sempre trabalhei com alguma outra atividade paralela. E lá na Força Aérea, você, então, já casado, já era pai? Sim, já era pai, Ana Laura. Você tem quantos filhos? Eu tenho uma única filha, Ana Laura. Qual a idade dela hoje? Tem 28 anos, psicóloga, 28 anos. Faz um trabalho bem bacana na área de perinatal. Então, me dá muito orgulho minha filha. Sou muito feliz e grato por ter uma filha tão maravilhosa quanto ela. Inclusive, eu até sou muito grato a Deus, né? Porque eu tive a oportunidade de deixar minha esposa ficar tempo integral cuidando da minha filha. Então, eu acredito que eu tenho a família que eu tenho hoje por causa desse investimento, de ter investido na minha esposa para que ela pudesse ficar o tempo todo cuidando e, como se diz, moldando a minha filha hoje, que é uma pessoa muito maravilhosa. Quando você volta à sua infância lá em Porangatu, qual a imagem assim, que você tem da sua mãe? Nossa, minha mãe, falar da minha mãe é muito pouco, forte, né? porque minha mãe, hoje ela está com mal de Alzheimer, sabe? Então, falar da minha mãe é muito pesado, porque minha mãe é uma guerreira, viu? Minha mãe é uma pessoa na qual eu esteio lá da minha casa, trabalhadeira. Qual o nome da sua mãe? Doralice, chamada Dona Doralice. Dora. Dona Dora é uma pessoa muito especial. Ela está com quantos anos Minha hoje? mãe está com 74 anos. Novona. Nova. Então, minha mãe sempre foi aquela mãe forte, né? Uma mãe, né, presente, sempre estava atenta a tudo, né? Aquela mãe que tinha o controle. Dava uns puxão de orelha quando precisava? Puxão de orelha, castigava, mas sempre com muito amor. Minha mãe quem conhece a minha mãe sabe o quanto ela é especial. Ela se tornou evangélica depois de um certo tempo, mas sempre foi católica, mas hoje ela é evangélica. Seu pai é evangélico também, não? Meu pai, ele está no processo né? Sempre foi católico, tem que nasci aqui, vou morrer aqui, né? Sim. E seu pai é comerciante hoje? Não, hoje ele aposentou, né? Aposentou, ele sempre foi pecuarista. Ele veio fazer o comércio aqui para a gente dar uma atividade para nós éramos 4, né? Para poder trabalhar, né? Você chegou a conviver com seus avós? Só com um avô Tiago. Só esse avô que eu tive a oportunidade de conhecer. E tem saudades, assim, sim. daquele momento, daqueles momentos? Não era aquele, né? Não era aquele, devido à época, né? Não tinha aquela proximidade, não, mas a gente sempre era um avô muito presente, sempre estava lá em casa, mas não tinha aquela proximidade tanto quanto tem hoje o avô com o neto, né? E tio, tem algum tio seu ou tia que te traz boas lembranças? Eu tenho até ruim. Eu tenho uma tia-mãe, né? Que eu falo que ela é minha tia-mãe, que é a tia Carmosina, uma pessoa na qual eu tenho um carinho muito especial. É minha segunda mãezona, né? Mora em Porangatu? Mora em Porangatu. Tia Mosina. Seu pai nasceu em Goiás, não? Seu pai é de que estado? Meu pai nasceu em Niquelândia. Niquelândia. Goiás. E sua mãe? Minha mãe nasceu em Porangatu. Então ali, seu pai veio de Niquelândia e conheceu sua mãe por ali, Porangatu. Que bacana. Casou com a princesa. Seus irmãos, você tem um irmão que é comerciante também, né? Ele representante comercial. Ele tem uma empresa, né, e representa algumas indústrias no estado de Goiás. Outro dia encontrei ele lá na La Paz Colchões, ele estava lá vendendo colchões, medindo os colchões, e ele é muito bom comerciante. Ele é bom, muito bom. Renivaldo, ele trabalha nessa parte aí. A minha irmã é uma pessoa muito especial também, evangélica, é uma pessoa temente ao Senhor, muito fervorosa. E tem o outro irmão também, o Rogério, também. Rogério mora em Anápolis também? Mora em Recife. Hoje ele mora em Recife, ele está na Força Aérea, é isso. Ele também ingressou na aeronáutica? Na aeronáutica. Esses aí são meus irmãos na parte de pai, né? Uhum. Pai e mãe. E eu tenho dois irmãos, que é a Aline e a Adriana, somente parte de pai também, que moram em Porangatu, todas duas. Eles do primeiro relacionamento do seu pai ou é depois? Não, foi depois. Foi depois. Uhum. Quando descobriram esses irmãos, como foi a situação lá? Para mim foi muito, eu não esperava, né? Para mim foi uma surpresa muito grande, né?
meu pai ter esses 2 filhos fora do casamento. Mas vocês convivem bem? Então? Sim, eu tenho uma convivência boa com as minhas irmãs, sim. Que bom. É. Sua filha já casou, não? Não, tá. Não casou. Teve um relacionamento por 4 anos, 4 para 5, aí acabou que não deu certo. Não deu certo. Não vingou o relacionamento. Não vingou. Mas quantos sobrinhos você tem? Eu tenho 3 sobrinhos do meu irmão, do Rogério, e 3 por parte do Renival. Tenho 6 sobrinhos. Minha irmã não tem filho. 6 sobrinhos. E tem também, da parte das minhas 2 irmãs, cada um tem um. Tem da Tudo Adriana, homens? Tem um casal, e por parte da Aline tem um menininho também. Então, na verdade, agora... Então, estão 9 sobrinhos, né? 9 sobrinhos. E desses 9 sobrinhos, quantos são homens, quantos são mulheres? Tem homens, tem 3, 4. 4 homens. 4 homens, 5 mulheres. 5 mulheres. Então, você percebe que a sua família, então, já está assim... Ela vai crescendo. E aí você imagina como serão esse convívio. Eu já estou na expectativa aí de ter neto, né? Até falo para minha filha, né? Minha filha, para Deus, vai colocar uma pessoa boa na vida dela, para que ela possa ser feliz e dar uns netos para a gente, né? Bacana. Você vai gostar, tenho certeza. Com certeza. Aí, quando você chega em Anápolis, então, Porongatu, você não tem mais essas lembranças que, além disso, do tombo de bicicleta, essas situações... Tem muita coisa. Joguei futebol lá no Porongatu, no time da escolinha, né? Futebol lá. Fui muito atleta lá também, só porque lá eu focava somente mais no futebol. Joguei um pouco de voleibol lá também. Então, tem uns amigos do futebol, tem muita história em Porongatu. Cita 3 nomes de amigos que você gostaria de conviver mais com eles. Lá de Porongatu? De todos os lugares que você... E depois você vai me relacionar a eles, por que dessa convivência? Olha, eu tenho um amigo e irmão muito especial, que é o Kleber, né? Morar em Porongatu? Não, é de lá ou daqui? Tanto faz. Não, tanto faz, pode. Tem o Kleber, né? Que é meu amigo e irmão, né? Está no Rio de Janeiro hoje. Eu tenho o Rubim também, uma pessoa na qual eu tenho um carinho muito especial, mora aqui no Frei Eustáquio. Tem o Pequi também, que é meu afilhado. Tem o Arleu Trindade, lá de Porongatu também, que é uma pessoa muito bacana. O Fernando também, lá de Porongatu, que é um amigo muito bacana. Tem um saudoso Adalcino, que na minha época de infância marcou bastante. Nós éramos muito amigos. Então, graças a Deus, eu tenho um nicho de pessoas assim que a gente tem um carinho muito especial, né? Amigos, é engraçado, né? A gente, quando fala assim, cita alguns amigos, o que eu quero dizer é o seguinte. Esses amigos marcaram, porque vem na sua mente algo que vocês fizeram junto. Sim. Jogou muita pedra em manga lá em Porongatu? Assim? Demais, tá conta. Aqui também, né? Que tá louco, né? Inclusive eu tenho um amigo muito especial também, que inclusive estava até aqui em casa, o Bentes, né? Foi um amigo na qual eu tive a oportunidade, quem me deu foi a escola de especialista. Então, a escola de especialista, muitas pessoas que eu tive amizade muito grande, assim. Tem o Maia também, tem o Pi, são pessoas que, como se diz, que deixou uma marca muito grande, né? E graças a Deus, desses amigos da Força Aérea, é um desses que a gente está sempre cativando aí, que é o meu amigo Bentes, Daniel Bentes. Inclusive, estava até em casa esse final de semana, foi um final de semana bem bacana. Mas na época de infância, qual foi aquele amigo que te ajudava a correr das dificuldades? Nossa. Vocês buscavam manga no vizinho? Eu tenho um amigo aqui que ele marcou muito a minha vida. Eduardo Lisboa. Foi o momento que eu mais precisei do amigo, ele estava lá, na época que minha esposa ficou grávida, ele foi uma pessoa que me deu muito apoio, que imagina, 18 anos, você ficar grávido, né? Então, quer dizer, é uma pessoa na qual eu tenho um carinho muito especial. Garotão ainda, Garotão. Molecão. E o Eduardo é um amigo também muito especial, que no momento mais importante da minha vida estava do meu lado. É uma pessoa que eu não posso esquecer dele jamais. Amigão do coração. Hoje mora em Formosa. Formosa, depois de Brasília. Uhum. Na 020 ali. Mas me diz aí, agora, mas essa é para você voltar ao passado mesmo. Sim. Qual o fato que você teve com algum amigo que te marcou? Que você... Ele te salvou de alguma situação ou você salvou ele de alguma situação? Teve alguma coisa? Então, eu sou ruim de memória, assim, não tem nenhum fato assim que me marcou assim, para que eu pudesse contar assim, não, isso aqui realmente marcou. Não tem, assim, eu sou muito assim, eu não sou muito, eu vou tocando a vida, eu não sou muito de ficar. Você foi em Graxate lá em Porongatu ou aqui em Anápolis? Lá em Porongatu. Lá em Porongatu. Aqui em Anápolis eu trabalhei assim
No meu pai tinha uma panificadora ali no São Lourenço, foi a primeira atividade, depois eu tive o comércio ali no Freustac, e depois eu fui para a Força Aérea, né? Porque o objetivo nós temos indo para Anápolis foi para estudarmos, né? Aí, lá em casa, né, 4 meninos, então meu pai montou essa empresa para que nós pudéssemos ter uma atividade de poder ter tempo de estudar também, para ficar mais fácil o trâmite. Aprendeu a né? fazer pão? Não, Aprendi, aprendi sabia comer. Pão. Inclusive aqui, ó, essa aqui é a marca do pão, ó. na maceira, né? Na maceira. Macei meu dedo na maceira. Mas você, se for para você trabalhar com esse ramo, você Não, saca? Não dá não. Faz sentido, não. Vai não. Aí, então, depois desse casamento, aí você teve o filho fora do casamento. E depois você aí casou. Eu casei, graças a Deus, né? Amo muito Casou minha bonitinho. esposa. Casei bonitinho. É igual Quando ela falo. falou que estava grávida, para você foi um choque. Ah, tá doido, né? O mundo acabou naquele momento, né? Grávida, né? Como assim, né? Aí Deus é tão maravilhoso que a gente manteve firme. Seus pais levaram uma boa? Meus pais, no primeiro momento, tanto meu pai quanto a mãe dela também não achou interessante, mas depois que a princesa nasceu, é só bênção, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, ó, tudo que acontece na sua vida, recebe e vai para frente, que no final vai dar tudo certo. Tudo certo. Uma mensagem hoje que você gostaria de deixar para seus sobrinhos, para sua filha, para as gerações da sua família que vão ver esse vídeo. Qual seria hoje uma mensagem? Olha, eu vou falar do casamento. Vou falar do casamento para todos os meus sobrinhos, para todas as pessoas que estão nos assistindo. Casamento, o pessoal fala que é uma instituição falida, né? E o pessoal tem a mania de falar isso, né, nesse mundo de hoje. Eu quero te falar o seguinte, não existe coisa mais importante do que o matrimônio. Através do matrimônio é que, de fato, nós temos condições de levar para as pessoas, deixar um legado através dos nossos filhos. E eu sempre falo, como eu casei novo, o pessoal pergunta, Pereira, o que você me fala do casamento? Eu vou olhar para cá e falo o seguinte, se você casar, Bento, para ter uma vida de casado é a melhor coisa que existe no mundo, porque é muito bom você ser cuidado, você cuidar, abrir mão de algumas coisas, né, relevar algumas coisas, porque a vida é feita disso. Mas para você casar e ter uma vida de casado não existe coisa melhor. Agora, o que muitas vezes as pessoas querem é casar e ter uma vida de solteiro. Então, no dia que você decide casar, casa para ter uma vida de casado, que você vai ser feliz. E se você não estiver preparado para ter uma vida de casado, não case, porque senão vai ser um transtorno muito grande para a sua família. Então é isso. Eu quero agradecer muito a você, Pereira, por estar aqui de frente comigo no Livro Aberto. Quero convidar você que nos acompanha, né, a assistir até o final, para que você possa realmente, em nossos vídeos, receber uma mensagem igual essa que o Pereira nos deixou. E muitíssimo obrigado. Bentinho, Esse papo foi muito gostoso hoje. Outra coisa também que eu quero deixar aqui para os nossos telespectadores, eu estava até falando com o meu amigo Lucas ali, é para que você não desista dos seus sonhos. Muitas vezes eu sou um cara sonhador e eu nunca desisti dos meus sonhos. Até então, no tempo da minha vida, eu queria simplesmente existir e ajudar as pessoas. E hoje eu quero prosperar e quero crescer e quero desenvolver pessoas. E o segredo é não desistir. Porque quem realmente quer ter uma vida diferente, quer ter uma vida próxima, uma vida abundante, ele não pode desistir. Estava até falando com o meu amigo Lucas, ele falou assim, Lucas, você já é sucesso. Você já é sucesso. Por quê? Você é uma pessoa de fibra, de força e que não desiste nunca. Então, você que está nos assistindo aí, não sei qual que é o seu sonho, não sei qual que é o seu desejo do seu coração, mas eu quero te falar o seguinte, nunca desista. Toma a sua decisão, coloca o seu foco para o Senhor, porque o Senhor vai te capacitar, vai te ajudar e você vai realizar todos, mas todos os desejos do seu coração. É isso que eu tenho para falar para vocês. Muito obrigado, Pereira. E a você, o Sigma é hoje o melhor estúdio para que você possa desenvolver o seu trabalho audiovisual aqui no estado de Goiás. Venha conhecer. E inscreva-se no nosso canal. Inscreva aí, dá um like, tá? Sou Bento Piancó, me queira bem, não custa nada. E a gente volta com mais uma história legal, igual a essa do Sargento Pereira. Muito obrigado, Pereira. Eu que agradeço. Obrigado a todos aqui do Sigma. Você esteve no Livro Aberto, no Pod 7, dos 7 minutos.